Portanto, a pergunta que fizeste praticamente eu não gosto muito de aparecer na mídia, por quê? Porque, pronto, eu não gosto muito de pertencer em grupos, porque a minha luta é por Angola. Esses grupos depois querem criar partido, aquele grupo que depois o líder é aliciado e o grupo morre, então nunca Chivucuvuco, por exemplo, né? Eu não vou. Não vais por quê? Porque eu nunca vi o Chivucuvuco numa manifestação em que nós estamos a exigir o governo angolano a criar emprego. Em Angola existe liberdade de manifestação? Não existe. Por que dizes isso? Não existe porque eu mesmo sou vítima disso. Com a chegada do Adalberto da Costa Júnior, ele cortou a água e luz, e o primeiro a sair a se manifestar foi o Carlos Alberto. Depois foi o avô David Mendes, que junto estão a promover assassinato de caráter ao mais velho Adalberto da Costa Júnior. Rádio 20. Papo reto. Ouvintes, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa Papo Reto. Portanto, hoje, quinta-feira, propomos-nos então a transmitir, que é como é habitual, né? O Papo Reto, que é, portanto, transmitido às segundas e às quintas-feiras. E hoje vamos falar então com mais um ativista, está aqui conosco na Rádio 20, para podermos então conversar assuntos relacionados à política, à situação atual do país e a sua visão naquilo que é, portanto, a liberdade da manifestação. Mas antes, deixa-me falar sobre a Estagiários Finance. Procurem a Estagiários Finance, está localizada no Zango 3, uma empresa muito experiente em multiplicações de ativo e, por sinal, a melhor empresa no momento para a gestão financeira, onde os melhores gestores encontram-se lá, tá certo? Portanto, entre em contato com a Estagiários Finanças através do 926 730005, 926 730005. Interaja com a Estagiários Finanças e ponha os seus valores a renderem juros, a rentabilizarem, a crescerem na sua empresa Estagiários Finanças, tá certo? E, portanto, Simão Cativa está connosco na Rádio 20, é ativista e está a ser visto já nas imagens, e certamente que algumas pessoas estão a perguntar: ativista? Nunca vi esse ativista, vejo mais os outros, tudo mais, mas é mesmo ativista da linha da frente, tá certo? Mas ele mesmo melhor do que ninguém, obrigado colega Honório, ele mesmo melhor do que ninguém vai então aqui falar connosco sobre as suas atividades dentro do ativismo. Simão Cativa, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, seja bem-vindo. Ok, boa noite, angolanos de Cabinda ao Cunene. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que a Rádio 20 me dá. Quem fala para vocês é o vosso irmão Simão Cativa, ativista social e defensor dos direitos humanos, a última tropa que o Savimbi deixou nas matas, e nós somos os bebês bombas do MPLA, que vamos explodir em 2022. É mentira. Querem Querem causar explosões em 2022? Vamos. Disso podes ter a certeza que vamos. Mas em caso de quê? Se o MPLA ganhar de novo? Exatamente, sobretudo com fraude. Exatamente. Agora eu te pergunto, tu achas que se o MPLA ganhar é fraude? É fraude, porque o MPLA é especialista em fraude. Só que ele dessa vez vai se dar mal, porque está a se dar com uma juventude da resistência. Porque nós somos a esperança da Angola. Nós somos os 40, a geração dos 40, desculpa, e nós é que vamos derrubar mesmo o MPLA. Então, Simão Cativa, você é ativista, certo? Sim, exatamente. Prontos. Agora, a pergunta que surge é: nunca te vimos no movimento do ativismo. Há uns ativistas que aparecem, outros mais do que os outros, outros nem tanto. Simão Cativa, portanto, para muitos, não é tido nem achado no mundo do ativismo. Exato. Quem é o Simão Cativa no ativismo? Olha, Simão Cativa, a minha primeira participação naquilo que é a resistência nas ruas foi no dia 27 de maio de 2013. É muito tempo. Quando o movimento revolucionário convocou uma manifestação, aquilo até era uma vigília que visava
exigir ao governo angolano os corpos de Isaías Caçula e o Camuling, que foram assassinados pelo governo do MPLA em 2012, no 27 de maio. Ok. E repara que o MPLA é especialista nos 27 de maio. Então, o movimento convocou essa vigília para exigir os mesmos corpos e também para honrar a memória dos 27 de maio. Juntamos já o útil ao agradável. Ok. Uma vigília que não se realizou porque a polícia reprimiu a mesma manifestação e nessa mesma manifestação tivemos, além de sermos espancados pela polícia, tivemos a polícia na altura havia detido 12 ativistas, 11 ativistas foram soltos 3 horas depois, sobrando um que era o Emiliano Catombela, que foi transferido até a comarca de Viana. E, portanto, nessa altura, em 2013, só para terem uma ideia, quem era o ministro do interior era o senhor Ângelo da Vega Tavares, o comandante da polícia era o comandante Beti na altura, e quem era o governador de Luanda era o senhor Bento. Portanto, a pergunta que fizeste, praticamente eu não gosto muito de aparecer na mídia. Por quê? Porque, pronto, eu não gosto muito de pertencer em grupos, porque a minha luta é por Angola. Esses grupos depois querem criar partido, aquele grupo que depois o líder é aliciado e o grupo morre. Então eu nunca pertenci a grupo e nunca fui muito de aparecer. Isso tem acontecido muito no ativismo? Muito. Acredito que acho que vamos abordar esse assunto, mas acontece. Mas lá para frente. Mas agora, então você prefere ser, portanto, independente. És um Simão Cativo, ativista que luta portanto, pelos interesses do povo e não está associado a um grupo. A um grupo, exatamente. Que chamam ali, ui, tem manifestação aqui no Rangel, vamos, ui, tem manifestação aqui do grupo, vamos, tem manifestação, vamos. Não, por exemplo, né? A primeira região militar, por exemplo, convoca uma manifestação que tem a ver com a extrema pobreza, uma vez que esse é o assunto que está mesmo a assolar Angola, eu vou. Né? Por exemplo. Ok. E já agora. Depende muito do assunto. Do assunto. Né? O para já vai, por exemplo, organizar uma manifestação para. Como é que eu posso dizer? Para que o tribunal reconheça como é que eu posso dizer isso? Por exemplo, o para já então organiza uma manifestação em apoio ao seu presidente. Ok. O Chivo Kuvuko. Por exemplo, né? Eu não vou. Não vais por quê? Porque eu nunca vi o Chivo Kuvuko numa manifestação em que nós estamos a exigir o governo angolano a criar emprego. Ok. E eu por que não que vou. achas que o Chivo Kuvuko não vai? Não sei o que é que se passa com os governantes daqui da Angola. Não aparecem, exceto alguns que já apareceram, mas eles não aparecem. Então, mas motivam a manifestação? Não percebi. Mas motivam? Não. Mas, por exemplo, incitam a juventude a ir manifestar? Alguns incitam. Mas não vão? Não vão. Eu vejo mais o William Toné, excepto o Nelito Equico e a Navita Angolo, que já apareceram em algumas manifestações, mas a maioria não. Okay. Então, quando sei que é por interesse do Adílio, eu não vou. Mas quando é por interesse de Angola, e eu sou um ativista dos bairros mesmo, eu conheço 16 províncias de Angola. Quando eu sei que é para, sim, quando eu sei que é por Angola, como eu conheço os verdadeiros problemas de Angola, eu vou. Bases, com certeza. Agora, Simão, foste muito referenciado muito por conta do sequestro que aconteceu no dia 29 de agosto do ano passado, né? Ano passado, é isso? Não, este ano. Este ano? 29 de agosto desse ano? Exatamente. Não estamos em agosto, esse ano como? Não, agosto não, é maio. Maio, né? 29 de obrigado. maio. Sim. Muito bem. Maio, 29 de maio, exatamente, houve um sequestro no dia 29 de maio, foste muito referenciado por isso. E, portanto, este sequestro, como é que foi feito? Onde é que vos levaram? Onde é que te levaram? E o que é que vos disseram? Pronto, dizer que no dia 29 de maio, né, deste ano, 2021, a sociedade civil contestatária aqui na qual eu faço parte, havia organizado uma manifestação que visava pressionar o governo angolano para que baixe a cesta básica. Pronto, nós chegamos até o cemitério da Santa Ana, posto ali, o que estava escrito na carta é o de que nós sairíamos da Santa Ana
ao largo da Manhanga. Ok. E a polícia entendeu que nós temos que terminar no 1º de maio, algo que não foi aceito pelos ativistas. Ok. Então, eles disseram, se vocês avançarem, o que acontecer, a Polícia Nacional, nós não vamos nos responsabilizar. Então, os ativistas disseram, não, vamos cumprir com aquilo que está na carta. Como eu sou ativista e também faço o papel de repórter numa página que tem bastante audiência do Águia Real. Podes falar o nome da Águia Real, né? Ativista Águia Real, página Ativista Águia Real. Ok. Então, eu estava sendo entrevistar alguns jovens que estavam a dizer assim algumas cenas, tipo, pronto, se não nos deixarem, nós vamos mesmo avançar. Pronto, eu também fui dessa linhagem. Só que o que aconteceu é que quando chegamos aí no hospital do hospital militar, a Piri começou logo a fazer tiro. Simão Cativa, relativamente ao sequestro, estava a dizer no hospital, chegaram no hospital militar. No hospital militar, então a Piri começa a fazer tiro já, a dispersar os ativistas. Posto, assim começaram é como já me avisaram até em alguns manos, alguns ativistas mesmo. Alguns subscritores da manifestação. Para não avançar, porque eles sabiam que iam mesmo reprimir. Então eu pego essa do Zé Pirão. Posto ali no Zé Pirão. Entramos aí pelo bairro. Vejo um motoqueiro. Manda parar aí, param, éramos 3. Eu perguntei, o outro disse, disse não, você, o outro disse eu não, aquele. Nós quando demos conta que era gajos infiltrados na manifestação, já que eu estava andando com alguns desses manos, pusemos-nos a correr. E eles chegam, os dois, o alvo era mesmo Simão Cativa, eles chegam, me agarram, me batem no chão, depois aparecem mais 4. A primeira coisa que eles me receberam é o telefone, só que eu como estava em direito, isso até está filmado na página do Águia Real. Me recebem o meu telefone, começam a me agredir, depois aí perdi a consciência, me levaram num sítio onde fiquei lá 3 horas, né, refém deles. Começaram a me complicar para que eles perguntavam quem era o Feliciano Lourenço, quem é o Tanais Neutro, queremos que nos mostre os teus amigos, aqueles que você estava andando com eles. Então eu disse não. Chegaste a ser ameaçado de morte em algum momento? Por acaso eles estavam civis. Eu dei conta que era um cício do SIC, porque no momento em que eles estavam a me espancar, apareceu ali um agente da regulador de trânsito que disse não, o que o jovem fez? Eles disseram não, assaltou uma cantina. Depois disseram não, aqui já é uma esquadra, eles levam na esquadra. Depois eles mostraram o passe, eu vi o passe do SIC, mostraram a arma e mostraram a gelma. Disseram nós somos teus colegas, nos deixa trabalhar. Então o agente basou aí, começou a tortura. E o que é que você estava a pensar? O que é que aparecia, o que é que vinha à tua mente naquele momento enquanto estavas a ser torturado? Bem disposto a morrer. Estavas conformado já com a morte? Com a morte mesmo, porque chegou algum momento que eu perdi a consciência, eles batiam-me, receberam-me tudo, receberam primeiro 3.500 kwanza que eu tinha, depois no outro bolso guardei 300 kwanza para pegar o táxi, até os 300 também receberam. Receberam. A minha camisa 45 é muito, lá fora da resistência também receberam. Mas depois de ficar com os dois, eles disseram não, mostra o fulano de tal, eu disse não, esses não são bandidos. Vocês têm que ir apertar o Lussati ou o José Eduardo dos Santos que fugiu com a nossa riqueza. Eles depois viram algumas cenas que eu estava a lhes dizer, porque eu já estava consciente que vinham mesmo me matar, porque eu não tinha esperança mais de vida nesse momento. Então eles disseram não, mano, os dois que ficaram comigo disseram olha, vamos te soltar. A vossa luta é a nossa, nós também estamos na mesma situação, só que nós cumprimos ordem. Por conta do trabalho. E honramos bandeira, então não temos como, nós temos que obedecer às ordens dos nossos superiores. E fui solto e tive que andar muitos quilômetros a pé, porque não tinha, nesse momento já não tinha tirado o dinheiro. Todo o dinheiro já tinham levado. Simão Cativa, em Angola existe liberdade à manifestação? Não existe. Por que dizes isso? Não existe, porque eu mesmo sou vítima disso. Eu até quero aqui louvar a iniciativa do grupo parlamentar da UNITA, que tem uma proposta de rever o artigo 47, porque esse artigo é muito violado. O que diz o artigo 47?
da liberdade da manifestação. Ok, sim. ok. Nós quando estamos em plena o nosso exercício, que a Constituição nos dá, nós somos muitas vezes espancados. Eu digo mesmo ao grupo parlamentar da UNITA que se tiverem que tipo ouvir do pessoal, uma das vítimas sou eu. É só veres aqui no meu rosto, na cabeça e tudo, vais ver muitos sinais de espancamento desde 2003 apanha. Tens muitos sinais de espancamento? Isso aqui é uma patrulha que quase passou por cima de mim. Ah, é? E tens outros sinais tenho mais? outros sinais na cabeça e tenho vários. E ainda assim você acha que deve continuar na... Mano, eu não estou errado. O que está errado é o MPLA. Eu não estou errado, eu estou certo da minha luta. E eu não vou mesmo desistir. Até digo mais. Eu sinto que já estou no topo da montanha, como dizia o Luther King. E eu, em 2022, tenho a certeza que só terei duas saídas. Uma, cemitério. A outra, cadeia. Tem medo de morrer? Mano, nós a partir do momento em que abraçamos a luta da resistência, nós tínhamos noção de que nós não vamos sair dessa luta vivo. Você tem medo de que as suas lutas, portanto, depois você para e pensa, foram em vão? Pronto, por culpa do povo angolano que é muito conformista, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu já estou há alguns anos nessa caminhada e eu não vejo o retorno dos meus irmãos. Você pensa em desistir? Não, desistir nunca, porque eu, Simão Cativa, tenho muitos seguidores, né? Eu incentivo muita gente, inclusive ultimamente nós lançamos uma campanha de mobilização nos bairros, aos motoqueiros, zungueiras, já que eu domino também algumas línguas nacionais, então a intenção é mesmo não se focar muito na manifestação, porque eu acho que só com manifestações, desde 2013 que nós estamos a reclamar, por exemplo, tudo que nós estamos a reclamar é o que está a acontecer praticamente. Então, atualmente eu virei mais pelos bairros, mobilizar todos os motoqueiros, zungueira, taxista, falar na língua dele para que em 2022 então seja mesmo a final. Top. Simão, você se sente representado pelos deputados na Assembleia? 20% de alguns deputados, alguns deputados da oposição, sim, mas não no seu todos. Estou a dizer da UNITA primeiro e alguns da Casa C. Ah, é? E os dos outros partidos? Eles vão aí só simplesmente para cumprir a agenda, para receberem dinheiro, não fazem nada. Achas que eles aprovam leis que favorecem a eles ou mesmo a população em geral? A eles. Por que diz isso? Porque todas as leis que a oposição leva no parlamento, eles não aprovam, porque aquela oposição beneficia mais o povo. Aqueles senhores aí são mesmo demônio do Samizanga, sobretudo aqueles deputados que representam a maioria no parlamento, são mesmo demônio do Samizanga. Ah, é? Oh. Exatamente. Exato. Então, portanto, há deputados que têm que melhorar, certo? Exatamente. Né? Melhorar até já não diria. Esses deputados que estás a dizer têm que sair mesmo fora do parlamento. Sair mesmo fora do parlamento. Ah, é? Porque não estão fazendo nada aí, só estão a receber dinheiro. E se tu sentes que, portanto, os deputados na Assembleia aprovam leis que favorecem a vida de quem está na periferia? Nunca na vida. Nem aquele mesmo que está na cidade, porque nós somos ativistas, falamos com muita... Eu, pelo menos, eu falo com muita gente. Como já te disse, eu conheço 16 províncias. Eu, quando vou para uma província, quando me desloco para uma província, não vou só apenas na cidade, mas ando mais pelos guetos, estás a perceber? Tanto nos guetos como na cidade, o problema é quase o mesmo. É só veres agora a dificuldade que os empresários têm. Vais entender que o problema não é apenas da camada baixa, mas sim de toda a classe. Sim, não, isso tens muita razão, porque as reclamações mesmo é da classe em geral. Exatamente. Simão, nós vamos para um outro intervalo e voltamos para mais conversa, tá? Exatamente. Obrigado. Quem são os piores e os melhores deputados da Assembleia Nacional? Olha, o pior deputado para mim é o João Pinto, primeiro por ser bajulador. Eu até, para mim, ele tinha que estar preso porque ele apoiava todas as macaquices do José Eduardo dos Santos. Primeiro. Segundo, não, é inadmissível um deputado que ficou desde 92
A primeira vez que ele pisou no Kazenga foi em 92 e voltou aí lá em 2021. Um deputado assim. Quem é esse? João Pinto. Ah, ok. O segundo é o da FENE lá, o avô Lucas Ngonda. Ok. Eu acho que esse também devia ir cuidar dos netos. Por quê? A Assembleia precisa de jovens. Ele, para além de afundar o partido dele, que é a FENE lá, a idade mesmo já não lhe permite. O mais velho já está a ter alucinações. Então esses são os dois piores. Os melhores deputados para mim, eu acho que é o Nelito Equiqui, a Navita Angolo, e a Mihaela Weba. O Equiqui por quê? O Equiqui por uma questão simples. O Equiqui e a Navita Angolo tiveram conosco na manifestação do dia 22. Para além de estar, ele tem estado arduamente nos bairros. Né? Para além de estar nos bairros arduamente, ele e a Navita Angolo tiveram conosco na manifestação do dia 24 de outubro de 2020. Apanhamos junto o mesmo gás lacrimogêneo, embora não é novidade em outros países, mas aqui em Angola, pronto, ele pelo menos eles dois tentaram. Teve conosco na vigília do Inocêncio de Mato. Teve conosco no tribunal Dona Ana Joaquina, onde fazíamos manifestações para pressionar o governo para que libertasse os 104 ativistas que tiveram lá detidos, só por esse motivo, porque não são poucos, nunca vi um outro deputado lá. Merece muito a tua consideração. Eu acho que por esse facto, e tem sido um jovem muito ativo. Muito bem, está certo. Nos últimos dias, portanto, temos verificado aliciamento a militantes, certo? De certos partidos. Exato. E, portanto, na semana passada vimos o episódio reportado pelo Nelito relativamente a aliciamento a um dos militantes do seu partido, UNITA. Exato. Como é que vocês ativistas olham para isso? Pronto, eu na minha humilde opinião como cidadão e não militante, eu diria mesmo que o Adalberto da Costa Júnior está a fazer um bom trabalho na UNITA. Porque quando ele foi eleito como presidente, eu acho que aí na UNITA havia muita gente que recebia salco azul. Salco azul que é salco com cumbu, né? Cumbu proveniente da UNITA. E há muitos bufos que trabalhavam que prestavam serviço ao MPLA, estavam aí e prestavam serviço ao MPLA. São bufos, estás a perceber? Com a chegada do Adalberto da Costa Júnior, ele cortou a água e luz, e o primeiro a sair, a se manifestar foi o Carlos Alberto. Depois foi o avô David Mendes, que junto estão a promover assassinato de caráter ao mais velho Adalberto da Costa Júnior. Estás a perceber? Estás a dizer que o David Mendes e o Carlos Alberto estão a perseguir o Adalberto da Costa Júnior? Estão a promover assassinato de caráter. Isso já vimos em 92, estás a perceber, né? Estão a fazer, praticamente são lambe-botas, são engraxadores do MPLA agora, esses dois indivíduos. Então, e era só para dizer aqui que só que eles andam enganados, porque o Adalberto da Costa Júnior tem mesmo aceitação ao povo angolano, não só pela UNITA. E eu até queria aqui apelar ao povo angolano para que uníssemos força para proteger a figura do Adalberto da Costa Júnior. Não por ele ser presidente da UNITA, mas por ele ser um cidadão angolano, para que a história não se repita como o de Nito Alves, de Fulupim Galando Vitor e do Savimbi. Esse último, então, só estamos ali a entender 19 anos depois. Eu vejo que o Adalberto da Costa Júnior tem mesmo o perfil de ser presidente, então merece ser protegido. Né? Pelos angolanos, por ser angolano, porque é mais um quadro. Porque esses madias, quando taliciam e você não cai no jogo deles, depois pagam mesmo. Então não queremos perder mais um quadro, porque pelos quadros que nós já perdemos, né? A esses todos os quadros que eu citei aqui, só são alguns. Se todos eles estivessem vivos, estaríamos aqui eu acho que teríamos uma Angola muito melhor com esses quadros todos vivos. Então devemos proteger os nossos quadros. Com certeza. E bem dito, muito bem dito, Simão. Adesão aos concursos públicos. Temos também verificado concursos públicos, né? E tem sido muito aderido de muita enchente, Simão, muita enchente mesmo. Você acha que o método usado, o método presencial de entrega de documentos,
para concorrer ao concurso público é o mais viável ou podia haver um outro método que não fosse esse? Eu acho que é uma incompetência em pleno século XXI, né? Vermos jovens a entregar novamente currículo. Achas que quem é que vai ter paciência de ler aqueles currículos? Quem é? Esses são preguiçosos. Ficam no computador a verem jogos de carta, a ver panográfico. Achas que eles vão ver mesmo vão ter coragem, vão ter paciência de... Isso tinha que ser feito online. E não só. Eu até vi eu não assisto TPA. Não assisto TPA 1, TPA 2 já. E eu vi muito dos ativistas, até meus colegas como é que eu posso dizer? Reclamarem tipo do governo angolano. Não, isso é uma humilhação que o governo angolano está fazendo. Eu tenho dito o seguinte: a desgraça do povo angolano é 30% do governo, que é o MPLA, que é o partido que suporta o governo, que é o MPLA, e 70% do povo angolano. E eu fiquei muito feliz quando vi aquela carrinha a deitar fora os currículos. Apareceu uma carrinha de deitar currículo? Fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque o povo angolano merece isso. O povo angolano é um povo muito confuso, muito conformista, merece passar por essa humilhação, porque você não imagina quantas pancadas eu levei para sair numa manifestação para exigir emprego no povo angolano, e aquela fila toda que estava aí, nenhum daqueles jovens foi na manifestação. Nenhum. Nós, quando saímos na rua para reclamar emprego de todos nós, eles não vão. Quando nós saímos às ruas para protestar, tipo... Eu não sou professor, já saí muita... Inclusive a última manifestação que fui sequestrado e fui agredido foi o bem de todos, só saíram 500 pessoas. Então, o povo angolano é um povo muito conformista, mano. E vou vos dizer, a Angola nesse preciso momento até não precisa de ativista, precisa de revolucionários. Porque os governantes, os políticos da Angola são muito tão gordos. Se você vê todo político angolano é bebucho. Porque ele dorme tranquilamente, estás a ver? Ele sabe que governa um povo muito conformista, povo muito distraído, estás a ver? Então, Angola precisa de revolucionários, Angola precisa de jovens capazes de tirar sono nesses governantes. Eu, Simão Cativa, ando à espera que um dia um governante vai na minha casa, sabe o quê? Me dá pintinho ou então me dá sopa. Eu não vou... Estou mesmo a te falar, ando à espera. Estou a te falar, eu já não estou disposto a passar por essa humilhação de um gajo descer do Lexo, me dar sopa ou me dar pintinho para me criar. Meu irmão, vai ser mesmo mofim naquele dia. E o escolta desse cota tem que trazer bazuca, como disse o comandante-geral da província. O comandante-geral da Polícia Nacional. Estou a te falar. Tá certo, Simão. Portanto, nós então estamos aqui a dar por encerrada a nossa entrevista. Não demorou, né? Não demorou. Tinha que ser 2 horas. Não, mas você vai voltar mais vezes. E para debater com mais outras pessoas em estúdio. E vamos, porque nós vamos ter o programa contraditório. Eu te falei, é uma surpresa que vem por aí. A Rádio 20 vai focar nesse ponto. E então, tens aí uns 30 segundos para deixar uma informação que queres deixar rapidamente, porque estamos mesmo em cima do tempo. Eu queria só aqui agradecer, até não seria agradecer. Quero aqui lançar um apoio de força ao Calado Show e o Tanais Neutro. São dois artistas. Angola precisa desses artistas, estás a perceber? Porque Angola só se encontra nesse momento, nesse estado em que nós estamos, porque muita gente contribui negativamente. Os artistas que podiam cantar, tipo quando na minha torneira a água está saindo da cor de mucua, eles não cantam. Então Angola precisa desses jovens. E quero também aqui mandar um abraço ao ativista Águia Real, ao Afrocrata na Diáspora, Esperança Alquimista, o Mano Maibro Viegas e ao Sebastião Matomona, meu irmão, e também ao Raul Preto e a todos os manos da resistência da SCC. Estamos juntos, manos. Simão Cativa, obrigado pela sua presença na Rádio 20. Estamos juntos, também digo aos meus, portanto, aos nossos ouvintes, porque estamos a nos despedir de mais uma edição do seu programa Papo Reto, na técnica e seleção musical. O seu programa teve de dia Milton Júnior, edição, portanto, imagens, Honório José, a falar para todos vocês, sou eu, Paulo Negrão. Ouvintes, muito obrigado pela vossa audiência na rádio, continuem ligados à Rádio Ouvintes, foi mais uma entrevista com o ativista Simão Cativa e continuem ligados à rádio porque vem mais novidades.